E nós estamos de volta com Boa Noite, Elias Neto, aqui pela TV Cidade Verde. Muitíssimo obrigado pelo seu carinho, a sua audiência. É sempre um prazer estar aqui, como se estivesse na sala da sua casa, batendo um papo aí lado a lado com você, tá? Um abraço para você que nos acompanha em todo o estado de Mato Grosso, por meio das nossas emissoras, também pelo YouTube e pelo Facebook da TV Cidade Verde. Somos nós, atravessando fronteiras. Aliás, você vai até entender melhor isso daqui a pouco, hora que começarmos a nossa entrevista de hoje com o nosso super convidado. Já vamos colocar aí a foto dele para a gente falar um pouquinho. Olha, é o cara. Esteve, inclusive, no lançamento do Boa Noite, Elias Neto. Está aí com a nossa CEO, a doutora Michele, e agora aí com o Elias Neto. O nosso entrevistado nasceu em Cuiabá, foi para os Estados Unidos pela primeira vez em 2010 para estudar inglês, e aí ele decidiu, vou ficar por aqui. Já viajou aquele país de ponta a ponta, trabalhou em diversos lugares como Manhattan, trabalhou em uma empresa particular de luxo em Nova York, onde ele garante que aprendeu muito sobre como funciona, por exemplo, uma agência de viagem. Desde 2019 é dono de uma agência que tem um nome curioso, Travel Made Husband, marido louco para viagens limitada. E é sobre tudo isso que vamos conversar agora. Por isso a gente diz boa noite, Fernando Dorer Abadia. Boa noite, Elias. Boa noite. Opa, prazer. Prazer é meu. Você saiu dos Estados Unidos, viajou, pegou um avião só para chegar aqui, participar do Boa Noite, Elias Neto? Isso, cheguei aqui na segunda-feira Sim. E já indo embora depois do programa. Oh, quanta honra, hein? A honra é toda minha. Poxa vida. Me diz uma coisa, esse seu modelito, seu traje foi especial para o programa ou você é esse cara? Eu presto atenção em fashion, sim. Então sim. Eu gosto de... Presta atenção em fashion. Me apresentar Sem bem. dúvida nenhuma, é um cara fashion, então. Obrigado. Já participou de muitas exposições de fashion. Através das viagens pelo mundo a gente aprende bastante. Exatamente. Observando. Ó, mostra aqui, ó, como diz o Cuiabá, ó o grau do cara, hein? Tudo pensado, a cor do paletó, da camisa, a meia é diferenciada, né? Para chamar a atenção. Muito bom. Mas você me parece assim um pouco tímido, um pouco... No começo, sim. Não, mas não... Depois você não depois. Deslancha. Me diz uma coisa. Até pouco tempo, né? Em 2010, onde você estava? Então, eu fui para Califórnia, foi meu primeiro... Não, perdão, a pergunta acho que não foi coerente, né? Antes de 2010, você estava onde? Antes de 2010, estava aqui em Cuiabá. Nascido e criado em Cuiabá. Nascido e criado. Onde em Cuiabá? Morava no CPA 2. Eu tenho um amigo lá do CPA. Meus pais, minha família, a maioria ainda está tudo lá ainda. E eu morava lá antes de ir para Califórnia. Então, eu posso dizer, do CPA... para o mundo, né? Da Morada da Serra, né? Morada e que Serra ficou também. apelidada, todo mundo fala CPA. Eu tenho, inclusive, um amigo que é do CPA, né? E ele diz que... você mora? Eu moro na capital. Segundo ele, a capital é o CPA. É o melhor. O que você fazia naquela época, antes de... Eu fazia estágio no governo até. Sim. No governo do estado. Fiz por quase 2 anos e logo depois eu apliquei para o visto, através da CI também, que hoje é a empresa que eu tenho aqui em Cuiabá. Sim. E 2009 e desde janeiro de 2010 eu fui. Sim. Vem cá, você tem uma empresa em Cuiabá. E você é diretor, é CEO dessa empresa? É diretor da CI Cuiabá, que é a CI Intercâmbio, que tem no Brasil inteiro. Sim. Tanto é que eu fui com a CI em 2010, 2009, quando eu fechei o pacote para estudar. Eu fechei com a CI também. Então, é um ciclo completo. Agora, eu vou retornando para Cuiabá para ter esse meu business aqui também. Sim. É uma forma de devolver para a comunidade. Que bacana. Então, aí em 2010 você já falava inglês ou você foi aprender do zero? Como é que era o seu inglês antes? Era o The Book is on the Table? Eu já entendia, mas não falava. Eu sempre assisti filme com legenda. Sim. Nunca gostei de filme dublado. Sim. Então, os ouvidos estavam atentos a... Estavam atentos. Porque
Eu conectava a legenda com o que eles estavam falando. Ah. Então, quando eu cheguei lá, eu entendia tudo, mas não falava ainda. Você já é a geração conectada. Já estava conectado. Já estava nessa Apesar conexão. de fazer 40 anos esse ano. Sim. Então, mas eu já entendia, gostava de DVDs, quando tinha acabado de lançar DVD na época. Sim, exatamente. E aí, você foi para Los Angeles? Los Angeles, na Califórnia. Como é que foi? Como é que foi quando você chegou lá? Você saiu aqui do CPA, que é um CPA, mundo, exatamente. sem dúvida nenhuma, né? Deste mundo, e foi lá para aquele mundo lá em Los Angeles. Você chegou engraçado não ter esse parâmetro, né? Porque eu levei até travesseiro, por exemplo, na minha mala. Sim. Coisa boba que acha lá. Mas chegando lá, o aeroporto é gigantesco, tem trem dentro do aeroporto. Então é um outro mundo, assim, chegar lá até para achar as malas, essas coisas. Então já é um começo, assim. Sim. E Los Angeles é bem espaçosa, bem espalhada, então é muito grande mesmo. Muito assim. grande. Tem quase 10 milhões, mais de 10 milhões de habitantes. Só né? em Los Angeles. Só em Los Angeles. Bem densa. Assim. Tá. Mas o travesseiro era especial? Usou o travesseiro? Medo de não ter travesseiro. Coisa boba, medo. Ou de não ter travesseiro por lá. Alguma coisa desse tipo, ou ser frio, essas coisas. Mas o clima é bem parecido com o nosso. E então foi essa adaptação de cidade grande. De cidade grande. Hoje em dia considera Cuiabá assim, pequena para ir para Los Angeles. Sim, Cuiabá tem 700 mil habitantes. Mil habitantes, né? Exato. Região metropolitana vai dar 1 milhão. Exato. E para ir para um mundo totalmente diferente. É um recomeço, é um renascimento. É um renascimento, né? E como que foi esse renascimento? Foi uma das melhores fases da minha vida. Assim, conhece pessoas novas, outras culturas, línguas, porque Los Angeles também é bem internacional, então você aprende até outras línguas de porta-vela. Me conta, você tem uma história, eu li algo aí sobre você, parece que você tem um casamento aí com 2 cachorrinhos, uma coisa assim. Você tem essa paixão por pet? Eu tenho 2 cachorros e sou casado há 10 anos. Sim. Ele até veio aqui no lançamento do seu programa e fala português, fala cuiabano também, então é bem bacana. Mas você também tem essa ligação com os pets, você se refere aos pets? 2 Yorkies, um chama Guinness, outro Zeus, um tem 25 quilos. Guinness e um Book. O Guinness e outro é? Zeus, tá. Zeus é o deus do trovão. Do trovão, nossa senhora. Da mitologia grega. E Guinness porque ele tinha a cor do Guinness, da cerveja Guinness mesmo, né? Aquela cor meio marrom. E, sim, amo. Eles já viajaram, já vieram aqui, já foram para lá. É bem bacana. Os nomes, você faz uma pesquisa. Você pesquisou a cerveja. Você bebe essa cerveja? Não muito, mas é boa. Sim. Hoje você mora na Flórida? Tem pouco mais de 1 ano que eu moro na Flórida. Você mora na Flórida? É do lado de Orlando, chama Kissimmee. Sim. Mas fica 20 minutos do aeroporto de Orlando. Muito bem. E como é que é seu trabalho com os brasileiros? Você tem uma agência, você trabalha muito com brasileiros? Lá nos Estados Unidos, não. Não? Não. Meus clientes são, eu diria que 99% americanos. Sim. Eu comecei a trabalhar com viagens em 2017. Foi onde você mencionou no começo que eu morei em New Jersey, que é do lado de Nova York. Sim. Então, eu trabalhava em Nova York quando eu comecei a aprender sobre viagens, passagens aéreas, hotelaria e tudo mais. Mas tem um nome aí que eu citei que, assim, traduzindo para o português, é bastante curioso. Sim, é Travel Mad Husband, que é em português... Mas seu inglês está bom pra caramba. Eu cometi o erro de falar um inglesinho ainda aqui, perto desse cara. Travel Mad Husband. Travel... Mad Husband. Husband. É de marido louco por viagens. Você pesquisou e percebeu que existem maridos loucos por viagem? Não, na verdade é que meu esposo me chama. Você só sabe pensar em viajar, você só quer viajar. Então ele fez um post no Facebook alguns anos atrás, ele me chamou de Travel Mad Husband. Falei, tá aí o nome da empresa. Tá aí o nome da empresa e é super atrativo, como que é? O nome é uma marca que atrai, como é que é? Então, os meus clientes já são clientes desde que eu morava em Los Angeles. Então, mantive contato com a maioria deles. Então, são clientes que repetem, eles viajam uma frequência todo ano. Então, basicamente, são os mesmos clientes. Aí eles, às vezes, recomendam um primo, algum amigo, alguma coisa, aí eu ajudo. Mas são uma clientela fixa, eu diria. Sim. E como é que foi, assim, para você chegar e se relacionar com o povo americano? Foi tranquilo ou, inicialmente,
algum conflito, assim, cultural, por exemplo? Tem muito... O choque cultural é real. O choque cultural? O choque cultural é muito grande, assim, até da gente abraçar, dar beijo, oi. Então, assim, o toque não é muito comum entre os americanos. Você aperta a mão, mas Eles não tem muito... são mais frios, né? Bem mais. E, claro, não são todos. Enfim. Então, começar do zero não me deu muita... como que eu diria? Opção a não ser tentar. Então, eu sempre tentei tudo, sem ter medo, assim. Apesar de estar com muito medo, eu sempre tentava. Sim. Me oferecia para fazer coisas, além... o inglês era um pouco melhor que dos outros que estavam em volta, então sempre isso me ajudou também, né, de prestar atenção e focar no... Assim, em tentar subir. Você tem facilidade para dominar outros idiomas? Eu gosto de idiomas. Sim. Sim. E você já domina quantos idiomas? Espanhol, já falo bastante espanhol aqui na Califórnia. Com a proximidade com o México, tem bastante. Isso, Eu tenho amigos mexicanos até hoje, então a gente fala bastante espanhol. Tenho conhecido italiano, então eu entendo italiano um pouco. Francês não tanto, mas eu gosto do francês também. Né? Tá, o que você domina mesmo é o... Inglês, português e espanhol. Inglês, português e espanhol. E javanês não? Ainda não. Ainda não. Vou colocar na lista. Colocar na lista, né? Eu tentei fazer japonês, mas para mim é meio que... Não é impossível, mas para mim foi um pouco impossível. Né? É muito a entonação e tudo mais. Super diferente, né? Muito diferente. É engraçado que o japonês, ele tem umas entonações assim, forte, né? Sim, e se falar com menos entonação, arigatou naimashita, muito obrigado, thank you very much. Aí você falar com uma entonação diferente, já vira outra palavra. Isso, vira outra palavra e assim se sucede, né? Sim, mas eu sei arigatou naimashita. Muito arigatou? Obrigado. Narimashita. Muito obrigado. Só, fim. Spasiba é russo para obrigado. Spasiba. E como é que é a sua rotina por lá? Minha rotina? Então, eu também trabalho em hotelaria. Eu trabalho em 2 hotéis da Hilton. Sim. Lá, que me ajuda a ter os descontos também para viajar. Sim. Então, onde tem Hilton, eu consigo o desconto de employee, de empregado. Sim. Então, eu mantenho também esse lado para balancear também. E fora isso, eu trabalho de casa durante a manhã e vou pro hotel durante a tarde. À tarde até a noite, geralmente até às 11h30 da noite. Nesses dias aqui você está de férias? Nesse dia aqui eu estou trabalhando do meu computador. Tá. Você continua Claro que fazendo... não no hotel, mas de viagens. Eu tenho uma família, inclusive, que está indo para a Itália agora em abril, então eu estou finalizando todos os detalhes de busca, enfim, confirmando tudo. Sim. E no hotel, qual que é a sua função? Eu sou gerente de recepção. Gerente de recepção. Eu estou na recepção, mais atrás no escritório. Aí quando precisa, alguém que quer reclamar alguma coisa do tipo, eles me chamam, Aí você vai lá e resolve as paradas. Aí eu resolvo as paradas. Eu posso dizer que você trabalha, inclusive, com crises, digamos. Sim, muitas. Assim, muitas, né? De chegar no local e não ter as malas. Sim. E aí você tem que ir atrás, ver onde que parou, o que aconteceu. Se foi erro da companhia ou se foi erro do cliente que esqueceu, às vezes, de buscar as malas, que acontece também. Que ocorre também, né? Vem cá, só para nós aqui. Aí tem muito barraco, assim, o cliente chega, meu Deus do céu, o cabelo lá em cima. Foram poucos. Foram poucos? Essa da mala, inclusive, acho que foi uns 3 anos atrás, na época da Páscoa, no domingo de Páscoa. Ele chegou e as malas, nenhuma chegou. Sim. Chegaram. Então, eu fiquei 3 horas no telefone tentando falar italiano para ver onde que estavam essas malas. Sim. E no fim achou, mas assim, no meio de um domingo de Páscoa. Sim. Então, não tem muito essa... Porque como eu trabalho para mim, não tem quem faça. Entendi. Então, eu sou sempre o que resolve. Sim. Se dá certo ou dá errado, E as malas estavam onde? Acho que ficou em Veneza e eles tinham acabado de chegar em Roma. Então, eles tiveram que levar de Veneza para Roma de carro. De carro. E Veneza para Roma, quanto tempo? Dá umas 5 horas de carro, dirigindo. Quer dizer que ela não chegou naquele domingo. Não foi tão rápido, mas chegou, eu achei. Então, porque a preocupação era, na verdade, de não reaver as malas. Sim. E chegaram. Mas foi possível, né? Eu ficando 3 horas no telefone tentando falar italiano, sim. Chega muito brasileiro por lá onde você está? Onde eu moro, a região de Orlando tem bastante brasileiro. Como eu estou lá há um ano, ainda estou conhecendo as pessoas, então não conheço muito ainda, mas tem bastante.
Mas assim, dá para ver, de cara a pessoa chega ali e você fala, esse é brasileiro, ou não? Ou não? 100%. 100%? É. 100%. Qual que é o Não sinal? tenha erro. Qual que é o sinal, assim, que você fala, não tem jeito, esse é de lá? É a forma de falar tentar falar o inglês. Assim. Tem falar aí você fala alguma coisa, né? E tem gente que chega lá falando assim, não é? Não é. Fala, mas o é certeza, que você está pensando. Exatamente. Está fazendo um espaço, dando uma muleta assim, segurando aí, né? 1, 2, 3. Exatamente. E assim, você também, durante esse período, pelo que eu percebi, você já fez inúmeras viagens por ali. Sim. Né? E você também, me parece que você tem uma atração pelo Canadá. Canadá, sim. Eu morei perto numa época, se chama New Hampshire, fica no norte dos Estados Unidos e faz divisa com o Canadá. Então, de lá, dirigindo até Montreal, são 5 horas. Então, Montreal é uma área que eu conheço bem, que uma vez por mês ia lá, um final de semana, uma noite e voltava no outro dia. Sim. Então, é uma área bem metropolitana. Eu me lembro das Olimpíadas de Montreal. Né? Alguns anos atrás. Isso. Sim. Você já havia... Acho que você não havia nascido ainda. Não sei. Se não me engano, foi lá que foi revelada a Nadia Comaneci. Esse eu não saberia dizer. Não tenho ideia. Mas é uma cidade metropolitana e você tem os dois lados, o lado francês e o lado inglês. Então lá se fala francês e inglês. Então... sem a atitude dos franceses. Sim. Então, é bem bacana também. Mas lá é frio ali. Tem as épocas do ano, a época de frio é mais longa. Né? É mais longa e baixa. Neve, tem neve. Abaixo de 20 graus, abaixo de 30 graus. Sim. E aí? Você saiu tem 15 anos, né? 2010? Isso, pouco mais de 15 anos. Nós já estávamos tendo aqueles surtos, né? De calor, já estava começando o aquecimento global. Exatamente. Antes de ter o nome oficial. Já estávamos sofrendo com essas questões. Aí você chega num lugar que é totalmente inverso. Demorou para se acostumar com... Bastante. Eu lembro como se fosse hoje. Eu cheguei na Califórnia em 2010 e mudei para Nova Jersey em dezembro de 2013. Que é o pico do inverno, quando estava começando. Então, eu saí da Califórnia, estava uns 28 graus, aí eu cheguei em New Jersey, estava menos 4 Celsius. Sim. Então, essa foi a minha primeira interação com... E foi um inverno longo também, porque nevou por uma semana inteira. Então já começou bem bem punk, mas aí depois melhorou um pouco. Mas hoje em dia é tranquilo. Onde moro não tem mais isso. Já está tranquilo. Agora, há uma diferença, né? Quando você sai de lá, porque 28 graus para nós é uma temperatura agradável. E lá na Califórnia é calor. É calor. É calor. Né? E aí você sai de lá e vem para cá. Você vem quantas vezes aqui para o Brasil? Ano passado eu consegui vir, acho que foram 4 vezes. Mas em geral é de 2 a 3 vezes por ano. De 2 a 3 vezes. Ainda mais com a CI aqui agora, eu venho para ficar mesmo com contato com a empresa. Bate uma saudade? O que você mais se lembra daqui? Muita saudade, sempre. Das pessoas, amigos, família, comida em especial. A nossa peixada é a melhor. Não é indiscutível. É a primeira coisa que eu faço, é ir numa peixaria. A peixada lá, como é que é? Não tem? É de mar, né? É diferente, mas não tem igual o nosso. Não tem igual o nosso? Não, é sushi, essas coisas. Você cozinha? Pouco. Bem pouco. Mas quando faço de peixe é tilápia. Tilápia. Que é mais neutro. Mas leva um pouco do nosso tempero, da nossa cultura. Sim. Esse consegue achar lá. Tem bastante restaurantes, mercados brasileiros. Esse tem bastante. E você frequenta muito as casas brasileiras? Não muito, mas quando dá vontade mesmo de comer uma coisa específica. Fazer um brigadeiro, por exemplo. Sim. Vem cá, antes dessa fase que você foi, qual que é a sua formação? A administração de empresas. Administração de empresas. Sim, pela Unirondon. Sim. Sim. Legal. E aí, o que deu na sua cabeça? Você falou assim, não, eu tenho que ir embora, tem que... A necessidade de mudança. Até hoje ainda é bem constante isso, de querer conhecer o desconhecido, de explorar
Então, essa necessidade teve. Sim. Que é bem família, não que seja errado ou certo, mas é aquela... Porque os americanos, por exemplo, quando os filhos fazem 18 anos, que terminou o ensino médio, eles vão para a faculdade e não voltam mais para casa. Então, essa é a cultura lá. É bem diferente. Então, eu sempre via isso nos filmes e achava interessante porque que eles tão cedo estão saindo de casa. Porque, enfim. Mas ainda é a cultura lá. Sim. Você termina o ensino médio, acabou. Você vai para a faculdade, aí você começa a sua vida dali, né? Mas como é que isso ocorre? O pai dá um aporte ou o filho se vira? Se vira, porque as faculdades lá, por exemplo, você mora nas faculdades. Então, você trabalha geralmente no verão, que é maio, junho e julho, que é trabalho de verão que fala. Sim. Então, você estuda e no verão você trabalha. Então, basicamente isso. Aí que você vai começando sua vida profissional, digamos. Começa trabalhando numa pizzaria, alguma coisa, para fazer um dinheirinho aqui, outro ali. Ou vai para casa visitar os pais durante o verão. Sim. Mas o restante do tempo é nas faculdades. Sim. Aí a hora que termina a faculdade, nem pensar em voltar para casa. Não. Eu diria que não tem essa opção. Os pais não aceitam. Não é que não aceitam, é porque daquele momento, 22, 23 anos, você já tem sua vida, você já fez suas conexões durante a faculdade. 4 anos, 3, 4 anos, dependendo de onde você vai. Isso já está... Isso já está implícito na cultura deles. Na cultura e já é natural, né? Natural, tranquilo. É engraçado que em outras partes do mundo, em especial no Brasil, existe uma geração que não sai de casa, né? Não sai de casa. Que o cara tem 50 anos e ele continua filho e continua na casa dos pais, né? Eu esqueci o nome dessa geração. Esse é o choque cultural. O choque cultural. De falar... A pessoa vive com a família e tem uns 30 anos de idade, então para eles lá é um choque. Quando você comenta isso com eles, você chegou já comenta, o olho arregala. O olho arregala. É uma coisa impensável. É impensável. Eu diria que 100%. 100%, né? 100%. Tá. E hoje você está por lá, mas você pensa voltar para o Brasil ou não? Você é possível? Aliás, porque o mundo ficou muito menor, né, com as conexões. Sim, né? porque você conversa com pessoas que foram lá há muito tempo, há 30 anos atrás, 40 anos atrás, eles falavam que tinham um voo por dia. Eles falavam que tinham que enviar carta, eles falaram que para ligar era uma dificuldade. Hoje em dia, com tecnologia, não tem mais essa distância. Assim. É só a diferença de horário mesmo, né? Mas agora, por exemplo, na Flórida, estamos no mesmo horário. Sim. Não tem o fuso. No mesmo fuso horário. Não está no mesmo fuso, né? O horário que é aqui agora é o horário... Está lá. Estamos aqui falando... E por 6, 7 meses. Que lá ainda tem horário de verão. Entendi. Que muda, mas aí fica 1 hora de diferença. 1 hora de diferença, né? Lá é necessário o horário de verão? Ainda assim. Sim. Eu acho, mas necessário é outra conversa. Mas ainda tem, ainda existe. Ainda existe o horário de verão, né? Mas agora, tendo a empresa aqui, a CI, então me faz vir mais também, para prestar atenção nesse lado e já junta o útil ao agradável. Sim. Você falou há pouco que você tem uma necessidade de mudança. Essa necessidade, eu posso acreditar ou pensar que uma hora de repente fala, não quero mais aqui, eu vou para a China. Sim, mas não China. Mas... Não China. Nova Zelândia. Nova Zelândia. Europa, Reino Unido, Londres, Sim. que o meu esposo tem família lá. Sim. E a prima dele, a mãe dele era britânica, que mudou para os Estados Unidos, então ele tem esses 2 lados, então tem essa opção. Só que é mais caro também morar na Europa. É mais caro, né? Bem mais caro. E como é que você está vendo aí? O Trump, ao assumir, ele mandou um monte de brasileiros para cá, né? Você falou em medo. Isso também causa uma certa insegurança? Não no meu caso. Sim. Mas conheço pessoas que sim, se sentem inseguras porque tudo que está acontecendo é meio... como que eu posso falar isso? Sei. Esse passo para trás da democracia, eu diria. Então, é uma coisa que a gente presta atenção, tem que prestar atenção. Sim. Então, não porque eu não estou nesse grupo que pode ser afetado, mas que eu não vou prestar atenção em outras pessoas. Precisa, né? Porque o que acontece é um efeito dominó. Porque quando isso está acontecendo, as pessoas não vão no restaurante porque tem medo de
acontecer, de ter uma batida de ice que fala, né? Não sei a tradução aqui, mas os agentes aparecerem do nada. Sim. Então, quer dizer, os restaurantes ficam mais vazios, aí as pessoas já não vão, aí já não querem ir trabalhar em construções, aí as construções param. Então, é toda uma... O efeito dominó acontece aqui, vai indo. Sim. E como é que está esse setor lá, por exemplo, de construção civil? Tem muitos mexicanos, muitos brasileiros. Né? Tem muito brasileiro. Ali, aquele lado da Flórida, bastante cubano, que Cuba até a ponta de Cuba até a Flórida dá 500 quilômetros. Alguma coisa rápida, Tem né? pessoas que vão até nadando, já tentaram ainda. Então, mas a construção civil sempre está a todo vapor. Desde que a gente mudou lá, já abriu muitos apartamentos. Em um ano, eu acho que foi uns 12 prédios em um ano. 12 prédios em um ano. Porque a construção lá nos Estados Unidos é feita de madeira também, não é tijolo. Não é tijolo como a nossa. Então, você passa e você vê só o esqueleto da casa, é todo de madeira. Você fala daqui já vai sair Aí algo. você passa 2 meses depois, já está pronto. Está toda revestida, né? É bem mais rápido, né? Tudo, árvores eles colocam e... Enfim. Mas, me diz uma coisa, por que eles preferem madeira? É por causa do clima? É a adaptação. Porque ar-condicionado lá é tudo central. Sim. Então, quando está frio, você liga o aquecedor. Quando está calor, você liga o ar-condicionado. ar-condicionado. E essa ajuda que eles põem dentro das drywalls, né? Aqui fala drywall também. Acho que sim. Aí eles põem as espumas e tal, então ajuda esse aquecimento, é mais fácil. Eles fazem, é feito, como é que diz? É tipo estúdio, né? Coloca um material que é justamente para fazer o isolamento. Isso, o isolamento. Então, né? quando está calor, mantém o calor do lado de fora, quando está frio, mantém o frio do lado de fora, e só dentro com o ar-condicionado que você controla o tipo de... Tem umas cenas que a gente vê em filmes, né? As pessoas estão lá lutando, tem uma briga, de repente o cara leva um chute e voa de costas assim, e passa pela parede. Isso acontece? Acontece. Um sobrinho meu já caiu e... Passou pela parede? Literalmente quebrou a parede dos dois lados. Do outro apartamento. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado, né? É uma cultura realmente muito diferente, né? Acho que lá não há essa realidade. Eu conheci... Em 2019, eu estava fazendo uma série de reportagens do Brasil, Cuiabá 300 anos. Cuiabá estava completando 300 anos na época. Tem até uma brincadeira, né? Dizem que eu serei recontratado para a emissora para fazer o Cuiabá 400 anos. Aguenta firme, porque tem mais uma série aí do Cuiabá 400 anos. E eu tive o prazer de conhecer um arquiteto cuiabano, que participou da equipe que projetou a Avenida Historiador Rubens de Mendonça, a Avenida do CPA. E ele me contou uma história muito legal, que à época as pessoas diziam que absurdo, que loucura, se vão fazer uma avenida aí com 50 metros de largura, todo mundo estava assim, super assustado com isso, né? Uma coisa mega, né, para a época. Hoje nós estamos vendo aí a situação travadíssima, complicada. Tem que pensar à frente. Tem que pensar à frente, né? E ele hoje mora no Canadá. Já tem um tempo que ele mora no Canadá. Né? E ele é construtor. Lá ele trabalha construindo casas. Ali mostrou uma série de fotos, todos assim, o esqueleto, aí a sequência, tudo, né? Eu gosto do jeito que eles fazem, por exemplo, nos Estados Unidos, que eu tô vendo que tá aqui na Avenida CPA, estão construindo, né? E lá eles têm até aspirador, assim, para não sair pó na construção. Então já tá cortando, já tá aspirando, já vem água e já limpa, então é um outro padrão, é uma outra concepção de organização, essas coisas, né? Tudo mais. É interessante ver e comparar. Sim, e aí você passa pelo local, você não sofre com a poeira, com aquela... Nada, literalmente está com aquela serra cortando o asfalto, aí já tem o aspirador e já vem água para não levantar a poeira. Exatamente, recebendo pó para um lado, a água já vai automaticamente. Bacana isso. Esse que é o balanço, assim, que eu presto atenção. Mas lá você já passou por situações assim, como por exemplo, nós estamos aqui, travado, com a avenida travada. Sim, tem lugares, horário de pico na Flórida é terrível, por causa da Disney, é terrível. Você não anda. Eu moro a 30 minutos da Disney e para o hotel que eu comentei que trabalho, eu tenho que passar por uma dessas rotas.
Quando é 4h30, entre 4 horas e 7 da noite, você... Sim. Não Sim, ele trava por causa do fluxo, que é imenso, é Sim. muito grande Sim, e tal, sim. né? Mas eu digo assim, por causa de obras, por exemplo. Eles fazem outras pistas temporárias para continuar, porque daí eles estão fazendo um lado enquanto o outro está andando. Então não tem muito esse travamento por causa de obra. Não há esse transtorno, Não, né? não. Você vê que está acontecendo, mas igual eu falei, as obras também é 24 horas. Qualquer horário que você passa, eles colocam refletores. Então você passa meia-noite e estão lá trabalhando. Sim. Durante o dia até acabar. Acontece assim das obras pararem, coisa e tal? Não. Dá problema com a empresa? Não. Exato. Não. Não acontece. Não tem esse Uma das barraco, coisas, não né? tem. Não, esse... porque as pessoas estão vendo, estão reclamando e tá em cima. Sim. Até porque não vai ser imperceptível, né? Sim. Uma dessas vias, as vias são 5 ruas de um lado, 5 ruas de outro. 5 ruas? 5 pistas. 5 pistas. 5 pistas. 5 pistas de um lado, 5 pistas de outro. Então, se fizer alguma coisa que vai parar aquilo, não vai ser imperceptível, todo mundo vai sentir. Interfere muito quando você vem ao Brasil, devido ao seu dia a dia, que é sempre no inglês, e aí quando você está no Brasil, você continua pensando em inglês? Demora um pouquinho, mas é só no primeiro dia, primeiro e segundo dia. Sim. E para se tornar natural. Sim. Mas não tem como esquecer o português. Isso eu nunca vou esquecer. Não há. Minha língua. Sim. É que você vê, às vezes, uns brasileiros que vão lá, passam um mês, voltam falando que chega com sotaque, né? Com sotaque, né? É mentira. Já fala, não é verdade. E, apesar de eu trabalhar quase 100% inglês em casa, a gente conversa inglês e português. Sim. Então, não tem como. Você fala sempre com sua família aqui também, né? Com a família, mensagem. Então, eu estou sempre usando os dois. Eu diria que eu estou usando os dois o tempo todo. Isso me lembra uma colega, há algum tempo, ela estava namorando com um rapaz do Rio de Janeiro e, de repente, ela aparece com um sotaque fortíssimo do Rio. Falei, por que você está com esse sotaque tão forte? É a banésima? Ela, né? Não, é que eu estou namorando com o rapaz. Na pista. Na pista. O cara estava na pista. Não, eu já conheço também pessoas do Rio, Carioca, de São Paulo, então não pega isso. Porque não tem nada a ver, né? E depois fica uma coisa bem caricata, né? E o que aconteceu, porque para mim não ter mais o sotaque cuiabano, eu sempre tive, é realmente que tem muito tempo que eu tô lá. Então, mais sotaque, porque daí você fala outras línguas também, então o cérebro já funciona de uma outra maneira. Como é que seria o inglês com sotaque cuiabano? Melhor não. Porque eu acho que já sai um pouquinho o inglês, né? Que a gente fala jeito. Jeito. O Jay. Não sei, não saberia nem começar. Não. Você conheceu... Pois não, você ia falar algo. Não. Tá. Você conheceu o ator Liu Arruda? Liu Arruda, sim, claro. Você chegou daquele. Você chegou de assistir um show que ele dava aula de inglês? Da professora. Mas, por exemplo, assistimos um show do Nico e Lau. E o americano não enteu nada. Ele não entendeu zero. Ele ficou... Nós morrendo de tanto rir. Ele olhou assim, o que está acontecendo? Eu me lembro que o Liu Arruda, né? Que não era aula de inglês, né? Inglês. Era inglês. Agora aula de inglês. E eu não estou falando para inglês ver. É muito engraçado. É super engraçado. Porque o nosso linguajar, na verdade... É único. É único. E se alguém que não é da nossa região tentar falar, fica extremamente caricato, né? Não tem como. Que a gente diz degoreste. Que é legal, bacana, né? E quando o cara chega e fala digoreste. Aí... Chapa e cruz. Chapa e cruz. Mas é interessante a gente falar sobre essas questões, né? Sim, vamos claro. Então... Oi? Claro. Nós vamos para o intervalo, então. E daqui a pouquinho a gente volta com o nosso Boa Noite, Elias Neto, aqui pela TV Cidade Verde. Esse papo sensacional. Até já. Bem, nós estamos de volta com o Boa Noite, Elias Neto. Estamos conversando aqui com o Fernando Dorer Abadia.
Seu nome, ele tem o hífen, seu nome? Tem o hífen. É? No Brasil não se usa hífen, Não se usa mas hífen, nos Estados mas nos Estados Unidos usa. Aí você adotou, então. Porque o dele é Dor Abadia, ele também é Dor Abadia. Ah, sim. Então ficou os dois Dor Abadia. Ficou o Abadia, né? Sim. Você me disse que o seu esposo já fala um pouquinho de cuiabanês? Fala um pouquinho de cuiabanês. Chapa Cruz. Chapa Cruz? Tchá, por Deus. Tchá, por Deus. Peixe. É ele que não entende a maioria do que... Quando é muito cuiabano mesmo, Sim. ele tem uma dificuldade em entender. A coisa fica Aí ele olha para mim assim com a cara de paisagem. Agora, a sua tradição, evidentemente, você tem leva também uma tradição ainda de menino, né? Nas ruas do bairro do CPA2. Correr na rua, jogar taco. Jogar taco, né? Mas lá tem um jogo, não tem algo assim que também... É parecido, chama cricket, é uma coisa, é mais ou menos isso. Como de beisebol. bater e correr, isso. E o beisebol também, mas é cultura bem americana. O beisebol é 100% americano. E você pratica que esporte você pratica por lá? No momento não pratico nenhum esporte. Eu né? corro bastante, mas esporte não mais. Certo. Tá, nós voltamos só para encerrar aqui. Qual que é a mensagem que você deixa para aquele que pretende conhecer o mundo? Viajar muda vidas, abre sua cabeça, abre sua mente e com a CI aqui em Cuiabá, que é um ciclo completo para mim, que eu fui com a CI e agora eu sou o diretor da CI, então a gente tenta proporcionar todo esse abrir todo esse caminho para as pessoas. Muito bem. Que é um sonho, né? Então, perfeitamente. Viajar. Muito obrigado. Sempre que possível, volte aqui. Volte no Boa Noite, Elias Eu que agradeço. Para trazer toda essa elegância. Né? Uma ótima noite. Obrigado. O prazer é meu. Prazer. Muito obrigado pela sua companhia, sua audiência. Um grande abraço. A gente se vê por aí. Ou aqui na TV Cidade Verde. Um grande abraço. Boa noite para você.